Hoje vamos falar sobre algo que pouca gente comenta, mas que é fundamental para entender a formação do pensamento freudiano. Afinal, ninguém pensa no vazio. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, não surgiu do nada. Por trás da teoria do inconsciente, da sexualidade infantil e do complexo de Édipo, há um campo fértil de influências intelectuais que moldaram seu olhar e abriram caminho para suas descobertas. Neste vídeo, vamos explorar quais escritores influenciaram Freud e como essas influências ajudaram a formar a base de um dos pensamentos mais revolucionários do século XX. Comecemos com um nome incontornável, Charles Darwin. A teoria da evolução teve um impacto profundo em Freud. A ideia de que o ser humano é parte da natureza, sujeito às mesmas leis biológicas que regem os animais, abalou o pedestal onde se colocava o espírito humano. Freud foi diretamente influenciado pela obra A Origem das Espécies, mas talvez ainda mais pela leitura de A Descendência do Homem, onde Darwin aplica sua teoria evolutiva à espécie humana. Isso forneceu a Freud um modelo para pensar o desenvolvimento psíquico como um processo histórico, dinâmico e contínuo, uma evolução do aparelho psíquico ao longo do tempo. A noção de que o comportamento humano poderia ser explicado por forças inconscientes e impulsos herdados tem aqui um eco darwinista evidente. Outro pensador essencial para compreender Freud é Arthur Schopenhauer. O filósofo alemão antecipou, de forma quase profética, a ideia de um inconsciente atuante. Para Schopenhauer, a vontade é uma força irracional e cega que governa o mundo, inclusive o homem. Ele afirma que nossa consciência é apenas a superfície, enquanto a verdadeira causa de nossos atos está mergulhada em profundezas obscuras. Freud leu Schopenhauer ainda jovem e, embora mais tarde evitasse citá-lo com frequência, os paralelos entre os dois são marcantes. A valorização dos impulsos instintivos, a centralidade da sexualidade e a ideia de que a razão está longe de ser senhora de si refletem nitidamente essa influência filosófica. Seguindo nessa linha, não podemos ignorar Friedrich Nietzsche. Embora Freud afirmasse não ter lido Nietzsche a fundo, a similaridade de ideias entre os dois é, no mínimo, intrigante. Nietzsche foi um dos primeiros a colocar em xeque a noção de sujeito autônomo. Para ele, o eu é uma ficção construída por múltiplas forças em conflito, um conceito que dialoga diretamente com a teoria freudiana do id, ego e superego. Além disso, a crítica nietzschiana à moral repressiva e sua ênfase no desejo como motor da vida também se alinham com o pensamento freudiano, ainda que partam de caminhos distintos. Freud pode até não ter estudado Nietzsche sistematicamente, mas respirava o mesmo ar filosófico da Europa que Nietzsche havia transformado. Outra influência menos discutida, mas não menos importante, é a de Johann Wolfgang von Goethe. O gênio da literatura alemã era um verdadeiro ídolo para Freud, que via em Goethe a síntese entre arte e ciência, intuição e razão. A forma como Goethe explorava os dilemas humanos, os conflitos internos e os impulsos contraditórios da alma fascinava Freud. É como se a literatura de Goethe tivesse oferecido a Freud uma linguagem simbólica, emocional e dramática para pensar o funcionamento da psique. Mais que inspiração, Goethe ofereceu uma sensibilidade. E há também a influência dos grandes escritores do realismo literário, como Fyodor Dostoiévski e William Shakespeare. A psicanálise nasce em parte da literatura. Freud admirava profundamente Dostoiévski, especialmente em obras como Os Irmãos Karamazov, onde o drama da culpa, do desejo e do parricídio é exposto com uma profundidade psicológica brutal. Freud chegou a escrever um ensaio sobre Dostoiévski, onde interpreta suas crises epilépticas como sintomas de um conflito interno com a figura paterna. Já Shakespeare foi para Freud o dramaturgo do inconsciente. Hamlet e Macbeth são, para ele, verdadeiros estudos de caso psicanalíticos, muito antes da psicanálise existir.
A tragédia, a ambivalência emocional, a repressão e o desejo aparecem ali em forma quase pura. Por fim, vale mencionar os cientistas do século XIX que contribuíram para o arcabouço teórico de Freud: Theodor Meinert, seu professor de neuroanatomia, e Jean-Martin Charcot, com quem estudou em Paris, foram fundamentais na aproximação entre neurologia e psicologia. Mas talvez a influência mais direta tenha vindo de Joseph Breuer, com quem Freud escreveu os estudos sobre a histeria. Foi com Breuer que Freud começou a perceber que os sintomas neuróticos tinham uma lógica, uma narrativa esquecida que podia ser trazida à tona pela fala, o embrião daquilo que se tornaria a associação livre e o inconsciente estruturado como linguagem. Entender quem influenciou Freud é entender que a psicanálise não é um monólogo, mas um diálogo com a cultura, com a filosofia, com a ciência e com a arte. Freud não descobriu o inconsciente sozinho. Ele traduziu, organizou e deu forma teórica a algo que já pulsava nas entrelinhas da filosofia, da literatura e da ciência de seu tempo. Reconhecer isso não diminui Freud. Pelo contrário, mostra sua genialidade em reunir e transformar tudo isso numa teoria consistente, capaz de enfrentar os abismos da mente humana. Ao final fica a pergunta: até que ponto nossas ideias são realmente nossas? Ou será que, como Freud, também somos feitos de leituras, influências e vozes que nos atravessam sem que percebamos? Pense nisso.